Olá, queridas alunas, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso raio-x da banca para a prova da USP R+GO e aqui, mais especificamente, acesso ao serviço de endoscopia ginecológica. Aqui nós vamos revisar os temas de ginecologia geral, um pouquinho também dentro da ginecologia endócrina. Pessoal, a prova para acesso à endoscopia ginecológica na USP São Paulo teve grandes variações aí nos últimos anos. Nós temos que há cerca de 3, 4 anos atrás era uma mesma prova da USP São Paulo para as várias sub-áreas dentro da ginecologia e da obstetrícia. A tendência que nós estamos vendo mais recentemente é que cada acesso a cada R+, dentro da GO, sejam na ginecologia ou na obstetrícia, tenha assumido o seu tipo específico, o seu perfil de prova diferente, com base ali na cobrança de alguns temas também mais específicos. Então, vamos aqui fazer um apanhado geral dos temas que caíram nas provas que garantiram o acesso à endoscopia ginecológica na USP São Paulo dos últimos anos. Vamos falar um pouquinho de amenorreias, anticoncepção, sangramento uterino anormal, infecção ginecológica e climatério. Começando então, pessoal, com o tema de amenorreias. Esse é um tema que a prova da USP como um todo, seja pré-R1 ou pré-R+, adora cobrar da gente. Olha só como caiu uma questãozinha, uma paciente com anorexia nervosa e pergunta qual que é o mecanismo que, neste caso, essa paciente que não menstrua, que leva justamente a essa ausência de menstruação. E nessa outra questão, traz uma imagem pra gente, uma paciente que está ali em amenorreia primária, ela ainda nunca menstruou. No que será que eu tenho que pensar a partir desta clínica e desta imagem e como que eu posso propor a conduta mais adequada para ela? E nesta outra questão, traz uma paciente, olha só, que ela tem, na verdade, ciclos menstruais muito irregulares e ela, inclusive, teve apenas 2 menstruações nos últimos 12 meses. Aqui é uma classificação diferente de amenorreia. E com base nas informações deste caso clínico, qual que é o perfil laboratorial que é compatível aqui neste caso? Pessoal, quando eu falo de amenorreia, isso significa pra gente uma ausência de menstruação. E eu posso classificar as situações que levam a essa ausência de menstruação em amenorreia primária e secundária. Eu chamo de amenorreia primária aquela paciente que nunca menstruou, ela não teve a menarca primeira menstruação e ela tem lá já os 13 anos, mesmo sem caracteres sexuais secundários. E entenda aqui caracteres sexuais secundários como a presença de desenvolvimento mamário ou a presença de pilificação. Ou ainda aquela paciente com 15 anos de idade que nunca menstruou, mesmo que já tenha os seus caracteres sexuais secundários. Nessas situações, eu tenho que investigar uma paciente para amenorreia primária. E nessa investigação, eu vou avaliar quais possíveis causas que podem levar a este contexto e para eu entender essas causas, eu tenho que lembrar brevemente de o que garante a menstruação, ou seja, o que leva a uma regulação do nosso ciclo menstrual para a paciente ter esses ciclos regulares ou não. E quando eu falo dessa regulação, eu tenho que lembrar dos 4 compartimentos aqui envolvidos. Olha só, lá no sistema nervoso central começa com a região hipotalâmica, que nós temos a liberação pulsátil do GnRH, que vai atuar lá na glândula hipofisária. E aqui interessa mais pra gente a hipófise anterior, e que a gente tem lá a produção das gonadotrofinas, FSH e LH. Essas gonadotrofinas, elas então vão exercer seu efeito lá sobre as gônadas, regulando a sua esteroidogênese, a produção dos esteroides. E são esses esteroides que levam às modificações ali canaliculares, endometriais na região uterina. Eu posso ter então defeitos e alterações em cada um destes compartimentos que vão resultar em diferentes tipos de condições que culminam a ausência de menstruação. Por exemplo, eu posso ter alterações uterinas canaliculares, como por exemplo, um septo vaginal transverso ou um ímen perfurado que leva à ausência de menstruação. Ou ainda alterações hormonais, seja no sistema nervoso central, como a deficiência de GnRH ou mesmo na região da glândula hipofisária. Diante dessas várias causas, então, como que eu posso conduzir a nosso roteiro diagnóstico
buscando informações do enunciado para chegar na hipótese diagnóstica. Eu vou começar avaliando uma avaliação laboratorial básica das pacientes, que envolve a dosagem de FSH e LH. As provas geralmente fornecem essa informação para a gente. Eu vou responder a pergunta se a paciente possui caracteres sexuais secundários e se eu tenho ali um ultrassom em que demonstra a presença ou ausência de útero nessa paciente. Porque olha só, se a paciente ela possui útero e ela tem FSH e LH normais, junto com a presença de caracteres sexuais secundários, presença de desenvolvimento mamário e de pilificação. Pessoal, veja que neste contexto parece que tudo está funcionando adequadamente. Por que será que essa paciente não menstrua? Possivelmente aqui nós estamos diante de uma situação em que existe uma obstrução à saída desse fluxo menstrual. Um conceito que corre em paralelo ao de amenorreia, que é o da criptomenorreia. Agora, se a paciente ela possui útero, mas olha só, ela não tem caracteres sexuais secundários, ela não tem um desenvolvimento mamário adequado, não tem pilificação. Se isso vem acompanhada de FSH e LH baixos, eu vou pensar ou é um problema hipotalâmico, que não regula essa liberação e produção de gonadotrofinas, ou é um problema hipofisário, a hipófise que não é capaz de produzir. Ou seja, em última análise, eu estou pensando em alterações do sistema nervoso central. Eu vou então guiar minha investigação com base nisso, pedindo uma ressonância magnética de crânio. Se por outro lado a FSH e LH estão elevados, veja que essa produção, essa liberação de gonadotrofinas, ela está presente. Só que por que ele está elevado? Possivelmente porque não tem uma resposta adequada lá das gônadas. Então, por esse mecanismo de alteração desse feedback, a gente tem então a elevação dessas gonadotrofinas por conta de baixos níveis de esteroides, já que não tem uma função gonadal preservada. Neste contexto, eu tenho que pensar justamente nessas alterações gonadais. E para isso, eu consigo diferenciar os seus diagnósticos solicitando o cariótipo. Se eu estou diante de um cariótipo 45x0, por exemplo, eu vou pensar na nossa síndrome de Turner. Se é um cariótipo 46x, eu vou pensar que é um problema, às vezes, puramente nas gônadas, disgenesia gonadal pura. Agora, se tem cariótipo 46XY, aí eu penso na síndrome de Swyer. Se eu tenho ausência de útero, eu tenho que pensar ou na síndrome de Mayer-Rokitansky e Custer-Hauser ou na síndrome de Morris. Lembrando que a síndrome de Mayer-Rokitansky é uma síndrome que envolve alterações mullerianas nos ductos de Miller, que lá na embriogênese são esses ductos que formam o útero, as tubas uterinas e o terço superior da vagina. Ou ainda a síndrome de Morris, que é uma síndrome da insensibilidade aos androgênios. São pacientes que possuem cariótipo 46XY, que tem desenvolvimento desse trato genital interno masculino, mas que, apesar dessa produção androgênica, esses androgênios não conseguem exercer o seu efeito por conta dessa alteração na sinalização pós-receptor. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, se o enunciado fala pra gente que é uma paciente que possui caracteres sexuais secundários, ou seja, ela tem algum desenvolvimento mamário, por exemplo, entenda que essa paciente tem ou teve em algum momento da sua vida exposição aos esteroides e entenda que exposição ao estrogênio. Eu posso ainda, pessoal, ter a situação da amenorreia secundária. A amenorreia secundária, ela difere daquela primária porque aqui são pacientes que já tiveram a sua primeira menstruação, mas elas ficam um período mínimo sem menstruar. Do quanto que é esse período que elas ficam sem menstruar para eu entender que é uma amenorreia secundária? Nas pacientes que têm ciclos menstruais regulares, período mínimo de 3 meses, naquelas com ciclos irregulares, período mínimo de 6 meses. Eu vou ter que lembrar que também dessas alterações, desses compartimentos envolvidos nessa regulação, mas eu tenho que ir de longe, a principal causa de amenorreia secundária é a própria gestação. Então eu tenho que afastar que a paciente não está gestante. Eu posso ainda ter outras causas, como pacientes que estão amamentando exclusivamente, pacientes na pós-menopausa que também levam a essas alterações menstruais. Como que eu posso conduzir o nosso roteiro diagnóstico no caso de amenorreia secundária? Eu vou começar primeiro sempre descartando que a paciente não esteja grávida. E vou começar com uma avaliação laboratorial básica, dosagem de FSH. Se FSH está diminuído, eu tenho que pensar em alterações principalmente lá do sistema nervoso central. Hipotalâmica, hipofisária, eu posso pedir uma neuroimagem. Se FSH está aumentado, lembre lá daquelas causas ovarianas, então eu não tenho aquele feedback gerado pelos esteroides e com isso leva a esse aumento do FSH. Se o FSH está normal, eu vou procurar outras causas aqui, como por exemplo outras alterações hormonais, tiroidianas, prolactina, dentre outras alterações que podem estar implicadas.
E dentre causas importantes de amenorreia secundária, pessoal, que as provas gostam de cobrar, e especialmente a prova da USP São Paulo, destaco aqui a síndrome dos ovários policísticos. Ela é uma das causas de amenorreia secundária, mas olha só, ela vem acompanhada, além de alteração menstrual, dessa irregularidade, ainda de outros critérios importantes, como manifestações de hiperandrogenismo, seja clinicamente como acne, alopecia, hirsutismo ou mesmo laboratorialmente. Ainda exame de critérios imaginológicos, como ovários policísticos a ultrassom, que tem aí um volume ovariano aumentado e essa quantidade aí desses citos nesses ovários. Mas atenção, pessoal, a SOP, ela é um distúrbio endocrinológico que envolve a presença desses critérios diagnósticos, mas veja aqui, é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que garantir que já foram descartadas outras causas que também compartilham estes mesmos sintomas e sinais do que a SOP. Além disso, se eu tenho uma paciente em que eu já descartei outras causas e ela possui ciclos menstruais irregulares, amenorreia e hiperandrogenismo, eu não preciso do critério de ultrassom ou de antimoleriano para fazer o diagnóstico da SOP. Eu tenho que 2 desses 3 critérios já fazem esse diagnóstico. E atenção nas pacientes muito jovens, nas adolescentes, em que o diagnóstico da SOP ele é um pouco mais específico, um pouco mais exigente. Aqui exige que ambos os critérios de hiperandrogenismo e disfunção ovulatória estejam presentes e olha só, o hormônio antimoleriano e o ultrassom eles não são recomendados para as adolescentes porque tem uma baixa especificidade nessa faixa etária. Destaco ainda uma outra condição que tem ganhado destaque aqui pra gente, que pode também se manifestar com alterações menstruais e que sendo dentro do contexto ali de um diagnóstico sindrômico de amenorreia secundária. A síndrome da deficiência de energia relativa ao esporte, a síndrome REDS. Aqui, pessoal, nós temos, em última análise, um estado hipometabólico, ou seja, a necessidade energética do corpo da paciente, ela é muito maior do que a ingesta, a quantidade de energia que a própria paciente fornece e ingere para si mesma. Então, isso gera esse estado hipometabólico, esse desequilíbrio entre o que é ingerido totalmente de energia e o gasto calórico, seja o gasto para as atividades basais, diárias, seja o gasto para outras atividades, como própria atividade física, musculação, etc. Então, aqui nós temos um estado de uma baixa disponibilidade energética que leva a alterações menstruais por modificações hormonais e ainda o comprometimento da massa óssea, porque em última análise as pacientes com essa ausências do ciclo menstrual regulado fica em um estado também de acometimento com níveis baixos de estrogênio. O tratamento ele é multidisciplinar, vai envolver uma reeducação alimentar em primeira análise para a gente adequar essa oferta de energia, ajustando treinamento físico e suporte psicológico também para a paciente. Olha só então as questõezinhas que apareceram pra gente. Uma paciente com anorexia nervosa e a questão pergunta qual que é o mecanismo para amenorreia neste contexto. Pessoal, aqui nós estamos diante de principalmente alterações lá do nosso compartimento hipotalâmico, ou a que nós chamamos de amenorreia funcional. Nós temos algumas situações como, por exemplo, estresse muito importante, baixa disponibilidade energética, anorexia nervosa, em que nós temos por conta disso, uma série de desencadeamentos a nível de neurotransmissores e alterações regulatórias que interferem na pulsatilidade do nosso GNRH. Com isso, nós temos então uma interferência nesse ciclo menstrual, levando à ausência de menstruação. Então, nessas situações de amenorreia funcional que nós chamamos, pensamos aqui também nesse diagnóstico, nesse mecanismo da comprometimento da liberação pulsátil do GNRH. E nessa outra questão, uma paciente também aqui numa situação de que nunca menstruou, 17 anos de idade, e olha só, ainda não ter menstruado. E ela conta pra gente em que ela tem o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários normais, olha só, M4, P4 nos estágios de Turner, e esta ressonância magnética, o que ela mostra pra gente? Aqui a seta mostra, na verdade, a cavidade endometrial, veja que tem uma coleção aqui acumulada. E aqui a cabeça da seta mostra, na verdade, que esses são os 2/3 superiores da vagina. Pessoal, o que nós temos aqui então? Um acúmulo de conteúdo aqui na vagina e que não consegue se esterilizar aqui nesse terço distal. Porque possivelmente tem algo que está obstruindo essa saída do fluxo menstrual. Então aqui é um conceito que nós temos que é uma amenorreia
que foi causada por uma situação de uma criptomenorreia. Esses conceitos paralelos, amenorreia e criptomenorreia aqui, que é essa ausência de menstruação por conta de uma obstrução à saída desse fluxo menstrual. Qual que é a conduta mais adequada aqui? Então, eu tenho que realizar a drenagem desse conteúdo, né? Na verdade, a liberação da via para sair todo esse conteúdo acumulado. E não apenas puncionar. Se eu puncionar e não corrigir o defeito, vai voltar a acumular sangue nessa fase. Então, eu tenho que, na verdade, realizar aqui a ressecção desse septo vaginal. O septo vaginal transverso é uma das causas que pode levar a essa obstrução ao fluxo menstrual. E nessa outra questão, temos uma paciente em que ela refere 2 fluxos menstruais nos últimos 12 meses, então um ciclo que está bastante irregular. Olha só, ela tem uma genitália normal, especular sem achados, essa escala de Ferro, uma escala que avalia o hirsutismo das pacientes, então a gente fica com uma hipótese, uma paciente ali jovem, alteração menstrual, a gente acende o nosso alerta para estarmos diante de possíveis distúrbios endocrinológicos, possivelmente a síndrome dos ovários policísticos. Pensando nesse diagnóstico, qual que é o perfil laboratorial mais compatível com essa paciente? Nós vimos que na SOP existem manifestações de hiperandrogenismo, inclusive podendo ter laboratorial. Então, espero, dentre os níveis de testosterona, aquelas em que apresentam um nível mais alto. Ficaria entre as letras B ou D. E, além do mais, o que nós temos mais associado a essa fisiopatologia da SOP, pessoal? A prolactina vai estar em níveis normais e eu tenho que o LH está em níveis superiores ao FSH nas pacientes com SOP. Essa é uma característica bastante comum que dessa condição, então por isso a letra B é a nossa resposta. Vamos agora falar um pouquinho sobre anticoncepção. Olha só o que caiu pra gente nos últimos anos. Uma paciente que deseja método contraceptivo, mas ela quer saber qual que é o efeito das pílulas que garante ali, que contém esse agente estrogênico e progestagênico, o que garante realmente essa contracepção e qual que é o papel de cada um desses componentes nessas pílulas, nesses métodos chamados combinados. Pessoal, vamos aqui então brevemente revisar os vários métodos contraceptivos disponíveis que nós temos como opção para oferecer para os pacientes. Nós temos os métodos ditos cirúrgicos, como a laqueadura tubular nas mulheres, a vasectomia nos homens, que são métodos que, para serem realizados, devem obedecer critérios específicos, como uma idade mínima, ou ainda também um intervalo entre a realização do procedimento e o seu desejo. Também as pacientes, elas não necessitam mais da autorização do cônjuge para sua realização, e no caso das mulheres, pode ser feito no momento do parto. Métodos comportamentais são aqueles baseados na própria percepção de fertilidade da paciente. Por exemplo, a tabelinha. Na tabelinha, as pacientes elas analisam seus ciclos menstruais dos últimos meses e, através de cálculos, ela define qual que é o período em que naquele mês ela estará possivelmente ovulando. Ela então vai evitar relação sexual neste período. O método de Billings, a paciente faz uma avaliação do seu muco cervical, entendendo qual que é o momento do ciclo menstrual em que ela se encontra. Se ela, na avaliação desse muco cervical, ela vê o muco cervical mais espesso, ali, esbranquiçado, isso traduz pra gente a ação da progesterona. Possivelmente aquela paciente, ela já ovulou, então ela está naquela fase pós-ovulatória em que predomina o progestagênio. Então, na teoria, relação sexual neste período, ela estaria protegida de uma possível gravidez porque a ovulação já aconteceu. Temperatura corpórea basal. A paciente todos os dias ela afere a sua temperatura corpórea pela manhã. Quando ela percebe um aumento ali de 0,3 a 0,5 graus Celsius, isso pode dizer a ocorrência da ovulação ou o coito interrompido. Temos os dispositivos intrauterinos, hormonais e não hormonais. Dentre os métodos hormonais, temos aqueles que contêm apenas progestagênio, como as pílulas orais, os injetáveis trimestrais, o implante com adenogestrel e o sistema intrauterino que contém o levonorgestrel, ou métodos combinados, como as pílulas orais, os injetáveis mensais, os anéis vaginais e adesivos transdérmicos. Métodos de barreira mecânica como preservativos e diafragma, e barreira química, o uso dos espermicidas. Quando, além de conhecer todos esses métodos das pacientes, eu tenho que entender quão eficaz eles são em proteger contra a gravidez. E para avaliar essa eficácia, eu tenho o nosso índice de Peer. Eu vou calcular o número de gestantes que aconteceram em 12 meses em 100 mulheres que usaram aquele método, dividido pelo número total de meses a que ficaram expostas a uma gestação. Veja só, pessoal, que no índice de Peer, no numerador dessa divisão, está o número de gestações, ou seja, o número de vezes em que aquele método falhou em funcionar. Então, diante disso, eu entendo que quanto maior meu índice de Peer, maior a chance de falha deste método. E métodos mais eficazes são aqueles que têm um índice de Peer mais baixo.
Além de eu saber explicar a eficácia de um método para as pacientes, eu tenho que saber explicar e entender qual que é o melhor método indicado para ela, com base nos seus antecedentes e nas suas comorbidades. E para isso nós temos os critérios de elegibilidade, em que temos 4 categorias que a OMS coloca para a gente, em que, com base naquelas comorbidades, se o uso daquele método é liberado ou não para aquela paciente. Categoria 1, eu posso utilizar aquele método em qualquer circunstância, o seu uso está realmente liberado. Categoria 2, existem até alguns malefícios no uso deste método, mas os benefícios superam os malefícios, então eu vou continuar liberando o uso deste método. Já na categoria 3, eu tenho que pensar um pouco melhor e individualizar a nossa escolha, porque às vezes eu posso ter outros métodos realmente mais, se não tiver nenhum outro método mais indicado para aquela paciente, só sobra realmente aquela opção, eu penso neste método considerado como categoria 3. Uma contraindicação que nós podemos dizer relativa. Já a categoria 4, pessoal, é aquela que existe uma contraindicação absoluta. Eu não vou utilizar aquele método para aquela paciente em quaisquer circunstâncias, porque eu tenho que realmente os malefícios superam os benefícios. E as provas que elas mais gostam de cobrar, incluindo aqui a prova da USP São Paulo, são essas situações em que as comorbidades que classificam os métodos combinados como uma categoria 4 de uso, ou seja, situações que contraindicam de maneira absoluta o uso de qualquer método que contenha estrogênio. Olha só, destaque para vocês o que está incluso nesse protocolo da Febrasgo super recente, que são eventos tromboembólicos antecedentes pessoais de embolias, tromboembolias, ou pacientes com trombofilias conhecidas, pacientes com enxaqueca com aura, ou ainda aquelas hipertensões crônicas descontroladas, ou diabéticas com lesão de órgão-alvo, ou de mais aí de 20 anos de doença. Mas, pessoal, e nessa questãozinha, que trouxe, na verdade, pra gente um conceito sobre os fundamentos destes métodos contraceptivos que nós falamos. Então, nós vimos que existem métodos com progestagênio e métodos combinados, que é justamente o que a questão quer saber, esse agente estrogênico e progestagênico. Como que eles funcionam e por que eu tenho esses dois componentes? Pessoal, nós temos que o que garante realmente o bloqueio do pico de LH que leva à ovulação é doses contínuas de progestagênio. Então nós temos que esse progestagênio contínuo, ele não vai permitir o pico de LH, então isso vai garantir esse efeito anovulatório do progestagênio. Por isso que as pílulas que contêm apenas progestagênio, elas funcionam adequadamente sozinhas, porque isso que garante esse bloqueio da ovulação. Mas por que eu sei se o progestagênio sozinho já garante a proteção contraceptiva? Por que eu tenho que associar o estrogênio? A associação com o estrogênio, ela vem, dentre outros benefícios, principalmente pensada em garantir um padrão um pouco mais favorável de sangramento para as pacientes que usavam lá aqueles métodos que contêm apenas progestagênio. Então, diante disso, numa pílula combinada, eu tenho que esse efeito contraceptivo é garantido principalmente pelo efeito anti-ovulatório do nosso progestagênio. Vamos agora falar um pouquinho sobre sangramento uterino anormal. Olha só como caiu pra gente uma paciente de 16 anos que tem um sangramento menstrual intenso com coágulos. E ela recebeu a prescrição de ácido tranexâmico, que é um medicamento muito utilizado aí, especialmente nos serviços de urgência e emergência. Qual que é o mecanismo de ação dessa medicação? E aqui nessa outra questão, traz uma paciente de 40 anos que também tem ciclos menstruais com fluxo mais intenso, um útero discretamente aumentado de volume, móvel e indolor, e apresenta esse ultrassom aqui pra gente. Qual é o tratamento aqui adequado para essa paciente? E nessa outra questão, a paciente nuligesta que deseja engravidar. Tem já adenomiose e realmente o volume uterino aumentado. Qual é o tratamento mais adequado para essa paciente? Vamos pensar, pessoal, nas causas importantes de sangramento uterino anormal. Quando eu me refiro ao SOA nas pacientes em idade reprodutiva, eu quero que vocês lembrem do acrônimo PALM-COEN, em que PALM resume as causas estruturais de sangramento e COEN as causas não estruturais. Causas estruturais: pólipo, adenomiose, leiomiomas, malignidades. Não estruturais, eu tenho coagulopatias, disfunções ovulatórias, alterações endometriais, outras causas iatrogênicas e causas não classificadas. O diagnóstico ele começa com uma boa anamnese e também achados do nosso exame físico. Eu vou avaliar se é uma paciente se ela tem o útero aumentado ou não de volume para a sua idade, se esse aumento ele é irregular ou é aumento mais difuso, e sempre, claro, eu vou lembrar de excluir gestação para eu garantir que eles
esteja diante de realmente causas ginecológicas de sangramento. E eu posso utilizar alguns exames complementares para me ajudar nessa avaliação, desde entender se existe uma repercussão hematimétrica desse sangramento, com dosagem de hemograma, ou mesmo a pesquisa de um coagulograma, e ainda a avaliação de causas estruturais, como o próprio ultrassom, ou mesmo a ressonância magnética de pelve. E dentre as causas estruturais, eu destaco aqui para vocês os leiomiomas. Os leiomiomas, eles são tumores das células musculares lisas benignos do útero que podem assumir diferentes localizações e quantidades nas pacientes. Cada localização desse leiomioma vai receber uma numeração. E olha só, isso diz pra gente essa classificação da FIGO para esses leimiomas. Mioma FIGO 0 é aquele mioma que é intracavitário. FIGO 1 e 2 são aqueles que são submucosos com diferentes graus de penetração nesse miométrio. FIGO 3 e 4 são os miomas chamados intramurais. 5, 6 e 7 são aqueles que são subserosos. E FIGO 8 que tem uma localização parasitária ou cervical, por exemplo. Feito o diagnóstico, eu tenho que iniciar o nosso tratamento. E aqui eu tenho que entender qual que é o ambiente que nós estamos. No ambiente de urgência e emergência, eu vou garantir, pessoal, priorizar a estabilização hemodinâmica da paciente. Primeiro, lembrar sempre de descartar a gestação e nessa estabilização hemodinâmica eu vou iniciar a avaliação de uma expansão volêmica com cristalóides, avaliar a necessidade da realização de uma transfusão sanguínea e eu posso utilizar medicamentos e drogas que vão ajudar nesse controle mais rápido do sangramento, como, por exemplo, um ácido tranexâmico ou um anti-inflamatório endovenoso. Diante de uma paciente que eu já tenho um diagnóstico e estou seguindo ela ambulatorialmente, eu posso ainda pensar em outras opções desse tratamento clínico, como por exemplo o uso de métodos hormonais, sejam combinados, sejam com apenas progestagina. Diante daquela paciente em que ela tem uma refratariedade a esse tratamento clínico, eu posso pensar em opções um pouco mais invasivas. E dito isso, eu penso nas cirurgias. Quando eu penso em cirurgia para tratar sangramento anormal, tem que entender dois conceitos. Primeiro que eu tenho tipos diferentes de cirurgias e segundo que eu tenho vias diferentes de realização dessas cirurgias. Em relação ao tipo de cirurgia, eu posso realizar uma cirurgia conservadora. Conservadora por quê? Porque ela preserva aquela capacidade reprodutiva das pacientes, ou eu posso utilizar uma cirurgia definitiva, em que eu vou realizar, por exemplo, uma histerectomia naquela paciente. Dito isso, seja umas cirurgias conservadoras ou definitivas, eu tenho diferentes vias de realização, sejam vias minimamente invasivas, como através da laparoscopia, ou ainda pela via histeroscópica, em que nós introduzimos os instrumentais dentro da cavidade intrauterina e podemos realizar a remoção de doenças endometriais, como pólipos e miomas, por exemplo. Além disso, eu posso realizar a histerectomia por uma outra via, que são as vias laparoscópicas, também laparotômicas ou também pela via vaginal. Ainda temos o medicamento que são os análogos do GnRH, que é um medicamento que uma vez administrado, ele bloqueia o eixo das pacientes, e esse é um medicamento muito feito numa fase pré-operatória. Aquela paciente que já tem medicação cirúrgica, mas úteros muito grandes, muito volumosos, que sangram bastante, esse medicamento é capaz de conseguir reduzir esse volume uterino. Então, pessoal, nessa questãozinha, olha só, temos uma paciente de 16 anos que está com esse sangramento intenso com coágulos e ela recebeu ali adequadamente a prescrição do ácido tranexâmico que nós vimos que é utilizado neste contexto de um sangramento agudo. Pessoal, qual que é o mecanismo de ação desta medicação? Então, nós temos que, na verdade, o ácido tranexâmico é esse agente chamado antifibrinolytico. Como que ele age, pessoal? Ele vai se ligar em múltiplos locais lá no plasminogênio e com isso ele vai inibir a ativação do plasminogênio em plasmina. Inibindo essa ativação do plasminogênio em plasmina, ele então previne a clivagem, a dissolução do coágulo de fibrina. Então, em última análise, o ácido tranexâmico, ele age deixando aquele coágulo de fibrina que vai ajudar a estancar o sangramento estável por mais tempo. Então, a nossa resposta que explica todo esse mecanismo é justamente essa inibição da ativação do plasminogênio em plasmina. E nessa outra questão, uma paciente já um pouco mais velha, 40 anos, que nota esse fluxo menstrual intenso. O útero, ele está aumentado de volume, móvel e indolor.
Olha só o que nós vemos aqui nessa imagem, pessoal. Um ultrassom transvaginal. Aqui é toda a região do corpo uterino da paciente. Veja que é um útero de volume aumentado, com esse formato globoso e com essas aqui estrias radiadas. Pessoal, isso fala muito a favor do nosso diagnóstico de adenomiose. Então, existe essa hipótese fortalecida pelo resultado do exame de imagem desse enunciado, mas também pela clínica da paciente. A adenomiose é aquele contexto em que a paciente ela vai notar, lá com o avançar da idade, uma mudança do seu padrão menstrual, notando aí um aumento da quantidade de sangramento e um aumento de cólica menstrual. Qual que é o tratamento aqui mais adequado? Se eu penso em adenomiose, pessoal, letras B e C não fazem sentido. Não vou propor uma miomectomia para essa paciente, não tem nenhum aumento nodular focal neste caso. Mas aí será? Vou ficar entre a ablação ou a embolização? Temos, pessoal, que a embolização ela não é, no caso de artérias uterinas, ela não é uma opção boa, muito eficaz para o tratamento da adenomiose, porque, em geral, é muito frequente realizar novamente ou múltiplas embolizações e também a persistência e recorrência dos sintomas após o tratamento. Dentre as opções que a gente tem nas alternativas, o mais adequado mesmo é nós pensarmos na realização da ablação endometrial, que faz esse aspecto de cauterização na região do endométrio, que em geral pode ser considerada eficaz para os pacientes com adenomiose. Então, dentre as opções que nós temos aqui, é realmente a mais adequada, a menos pior, nós realizarmos a ablação endometrial. Neste outro caso, o enunciado já deixa claro para a gente que o diagnóstico é de adenomiose, uma paciente que deseja engravidar. Qual que é o tratamento aqui mais adequado? Veja, pessoal, que embolização, nós vimos que não tem uma resposta muito boa para a adenomiose, mas além disso, neste caso de uma paciente que deseja engravidar, a embolização não é adequada, porque ela pode comprometer a irrigação do útero como um todo e isso atrapalhar também a fertilidade das pacientes. O ultrassom de alta frequência HIFU não é utilizado nem padronizado para tratamento de adenomiose, pessoal. A gente pode utilizar esses métodos de energias pensando em outros diagnósticos, como os trímeros geniturinários da pós-menopausa. Ressecção endomiometrial. Uma paciente em que ela deseja engravidar, vou pensar em priorizar medidas menos invasivas para ela. Então, fica com a opção o uso do progestagênio. Eu posso utilizar esse progestagênio por um período limitado para ela garantir uma melhora da qualidade de vida, uma melhora adequada dos sintomas e ela então suspende depois essa medicação no momento em que ela realmente desejar ali iniciar as tentativas de gestação. Vamos agora falar um pouquinho sobre infecção ginecológica. Olha só como caiu pra gente uma paciente que refere uma lesão labial há 7 dias. Aqui apresentada, parece uma afta oral, né, pessoal? E depois disso, ela apareceu com lesões genitais. Qual que é a principal hipótese diagnóstica? Ela fez alguns tratamentos aqui que não teve uma melhora esperada. E neste outro contexto, uma paciente em que ela viu uma análise microbiológica de bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de mobiluncos e pergunta qual que é o tratamento aqui mais adequado para ela. Vamos então, pessoal, lembrar nas principais causas dos corrimentos vaginais que eu quero que você leve para a prova com você. Trago aqui a candidíase. Candidíase, as pacientes vão se manifestar clinicamente com corrimento vaginal mais esbranquiçado, sem odor, acompanhada de sinais e sintomas irritativos muito importantes, como um prurido vulvar, um desconforto muito importante na região genital. A candidíase, ela piora os sintomas antes da menstruação. Por quê? Ela gosta muito de um pH vaginal mais ácido aqui menor do que 4,5. Quando eu faço o teste das aminas, que é a aplicação do KOH nessa secreção vaginal, eu não tenho a presença de um odor desagradável, como eu vou observar em outras causas que nós vamos revisar em breve. Então, por isso eu falo que na candidíase o teste das aminas ele é negativo. Eu vou tratar com antifúngico, seja o fluconazol por via oral, seja o miconazol ou anistatina por creme vaginal. Vaginose bacteriana é um corrimento vaginal fétido, branco acinzentado, bolhoso. Aqui a piora dos sintomas acontece após a menstruação, porque a vaginose, diferente da candidíase, ela gosta de pH vaginal mais alcalino, mais básico. Então, ou seja, aqui ele estará maior do que 4,5. O teste das aminas, ele é positivo. Quando eu pego a minha secreção vaginal, aplico hidróxido de potássio, exala-se um odor extremamente desagradável. Se eu pego a minha secreção, analiso na microscopia e observo ainda o achado das cluicels, ou células-alvo. Uma outra forma da gente realizar o diagnóstico da vaginose é através do score de Nugent, que aqui no caso ele está maior ou igual a 7. No que é o score de Nugent? Eu pego essa secreção, analiso na microscopia, o patologista ele vai então
avaliar os tipos e a proporção de bactérias que estão presentes naquela lâmina e com isso ele vai fornecer para a gente uma nota, esse score. Quando eu tenho informação de um score maior ou igual a 7, lembre da vaginose. Vou tratar com metronidazol, que pode ser por via oral ou por via vaginal. A tricomoníase, um corrimento vaginal esverdeado, geralmente mais abundante, acompanhada de uma colpite. Aqui o pH vaginal ele também é alcalino. Quando eu vejo o conteúdo vaginal, eu posso avaliar a presença dos protozoários flagelados causadores aqui da tricomoníase. O teste das aminas ele pode estar positivo. Vou tratar com metronidazol. E aqui, olha só, tricomoníase eu trato apenas com metronidazol por via oral. Eu não posso tratar por via vaginal. Além disso, pessoal, olha só, outros 2 detalhes importantes da tricomoníase. A primeira é que ela é uma vulvovaginite que vem acompanhada de colpite. Segundo, em que é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Então, nós temos que realizar o tratamento das parcerias sexuais na tricomoníase. Outras causas importantes de infecção ginecológica são as chamadas úlceras genitais, pessoal. Quando nós pensamos em úlceras genitais, eu quero que a primeira hipótese que vem à cabeça de vocês são as úlceras de causas infecciosas, e aqui principalmente as associadas às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E trago então essa tabela comparativa para vocês. Quando a gente vê vários diagnósticos, a gente fica realmente um pouco preocupado em como memorizar todos eles, mas aqui vamos juntos construir caixinhas de raciocínio de pontos importantes e características que vão aparecer no enunciado e você vai conseguindo eliminar alternativas. Primeiro, pessoal, em relação à característica álgica da úlcera. Se o enunciado fala pra gente que é uma úlcera indolor, numa paciente que tem um comportamento sexual de risco, em que eu penso realmente na IST como uma causa provável, eu quero que você pense nessas hipóteses aqui. Sífilis com cancro duro, no caso aqui é a nossa sífilis primária, linfogranuloma venéreo e donovanose. Se o enunciado fala de uma úlcera que tem uma evolução um pouco mais arrastada, de semanas, a gente tem causas de ISTs crônicas, nós pensamos em outras 2 principais causas, linfogranuloma venéreo e donovanose, que realmente tem um quadro mais arrastado, inclusive o seu tratamento vai envolver uma quantidade maior de dias e semanas. Agora, se fala pra gente que tem uma úlcera acompanhada de uma adenopatia, acometimento da região ganglionária, da região inguinal, mais importante, ou seja, uma adenopatia que ainda acumula secreção. Se esse acúmulo de secreção até inclusive fistuliza no orifício único, eu quero que você pense em cancro mole. Então, cancro mole tem uma adenopatia que fistuliza em orifício único. Essa informação vai aparecer para vocês enunciada. Agora, se fala pra gente que é uma adenopatia que fistuliza em múltiplos orifícios, lembre de linfogranuloma venéreo. Ou ainda, se tem a ausência de adenopatia, pense na donovanose. Mas, pessoal, olha só, a prova da USP São Paulo, ela realmente não brinca no serviço. Ela cobrou da gente úlceras genitais de causas não infecciosas. Quando a gente pensa em uma paciente que não tem histórico de exposição sexual ou de um comportamento sexual de risco, para eu pensar naquelas infecciosas associadas às DSTs, lembre dessas 2 principais hipóteses para úlceras não infecciosas. Eu tenho aqui a primeira delas, a chamada úlcera de Lipschutz, que acomete mais crianças e adolescentes, e ela vai aparecer depois de um quadro viral ou até mesmo bacteriano sistêmico. Vai ter uma resolução espontânea, nós vamos avaliar, tranquilizar a paciente, que vai ter uma cicatrização ali espontânea de 4 a 6 semanas, e vou tratar apenas com alívio sintomático daquela paciente. Já a doença de BC, ela é um distúrbio inflamatório autoimune, que acomete ali pacientes adultos jovens de 20 a 35 anos, em que, olha só, BC vai vir acompanhada, além de outras alterações sistêmicas, também de úlceras na boca e na região genital. Então, são úlceras afitosas bastante dolorosas e úlceras genitais também dolorosas. O tratamento vai envolver, claro, medidas de suporte, analgesia e higiene nas lesões, mas também o uso de corticoides tópicos ou mesmo via orais, como prednisona. Nessa questãozinha, então, pessoal, olha só. Primeiro, começou com uma lesão labial. Já acende nosso alerta. Depois, ela tem aplicado a ciclovir e começou ali também com uma dor discreta nas articulações das mãos e dor genital, também com lesões genitais. Então, veja que ela já fez o tratamento pensando ali em causas infecciosas, não teve melhora. Além da lesão oral, apareceu lesão genital e ela também está acompanhada de outros sintomas sistêmicos, dor nas articulações. Pessoal, o que eu posso estar diante aqui? Daquele distúrbio inflamatório autoimune, uma doença de BC. Eu vou então iniciar nosso tratamento com o corticoide, uma prednisona oral.
E nessa outra questão, uma paciente em que ela fez uma análise microbiológica da sua secreção e veio esses bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de mobiluncos. O que isso pode mostrar pra gente, pessoal? Uma situação de um desequilíbrio daquela microbiota vaginal, em que eu tenho uma redução proporcional daquela população de lactobacilos que garante a fisiologia do nosso ambiente vaginal e um aumento de outros tipos de populações bacterianas, seja, por exemplo, a presença de Gardnerella, seja do próprio mobiluncos. Então, eu vou tratar exatamente com o nosso metronidazol, pensando aqui nesse desequilíbrio e na existência dessa vaginose bacteriana. Vamos, por fim, falar sobre um último tópico que é importante para essas provas, que é sobre o climatério. Olha só, pessoal, aqui traz uma questão de uma paciente que teve a sua última menstruação há 6 meses, mas já vem acompanhada daqueles sintomas vasomotores, calores, ondas de suor. E a questão pergunta para essa paciente, que é hipertensa crônica controlada, qual que é o tratamento mais adequado para esses sintomas. E nessa outra questão, a paciente de 58 anos teve menopausa já há bastante tempo, 45 anos, sem terapia hormonal. E ela vem com uma queixa de perda de urina, também muito frequente aí nessa fase. Para essa queixa de perda de urina, essa fase de vida em que ela está, qual que é o tratamento inicial mais adequado para ela? Pessoal, quando nós falamos de climatério, nós temos que ter em mente que essa é uma fase na vida das mulheres que marca aí a transição de um momento reprodutivo para um momento não reprodutivo. E essa transição, ela passa por uma série de modificações corporais e hormonais, como por exemplo, que envolve a perda daquela reserva folicular, perda da função ovariana. Então, deixa de acontecer aquela extraendogênese ovariana, com a queda na produção do estrogênio. Por isso, as pacientes elas vão ficar no ambiente hipoestrogênico e é esse hipoestrogenismo que vai levar toda a série de sintomas e sinais que acometem essa fase. Alterações menstruais, os sintomas vasomotores como fogachos, suores noturnos, que aparecem em ondas de calor, acometem a região do tronco e face da paciente. Alterações no sono, distúrbios de humor, alterações de memória e atenção, além de alterações corporais também. Um outro conjunto de sintomas aqui importantes é a chamada síndrome geniturinária da menopausa, que envolve a presença de sintomas genitais, sexuais ou mesmo urinários, como ressecamento vulvovaginal, redução da lubrificação, dor, desconforto, ou ainda sintomas como uma urgência presente, uma infecção urinária recorrente, ou ainda mesmo esse desconforto na micção. Como que eu posso tratar esses sintomas? Eu vou repor aquilo que está faltando, ou seja, se são sintomas que decorrem de um hipoestrogenismo, eu vou repor o estrogênio. É nisso que consiste a nossa terapia hormonal. Mas eu tenho que estar atento para quem que eu vou iniciar a terapia hormonal e qual que é o melhor momento para isso. Então eu vou iniciar para aquelas pacientes que primeiro possuem indicação de uso, ou seja, aquelas que estão sofrendo com esses sintomas, seja sintomas vasomotores, prevenir perda de massa óssea, pela síndrome geniturinária da menopausa. E eu vou iniciar quando? Na chamada janela de oportunidade. Aquela paciente que tem menos do que 60 anos de idade, está na menopausa há menos de 10 anos e não possui contraindicações ao uso destes hormônios. Quais são essas contraindicações que estão contidas aqui, retiradas do Manual da SOBRAC, Sociedade Brasileira do Climatério? Pacientes com sangramento vaginal inexplicável, doença coronariana, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio ou ainda eventos tromboembólicos prévios. Uma outra queixa muito frequente nessa fase, em que, na verdade, não é muito frequente, mas é que quando aparece nas provas pra gente, a gente tem que pensar na principal hipótese diagnóstica e no que a gente principalmente tem que descartar. Por quê? Não é normal, pessoal, uma paciente sangrar depois que entrou na menopausa. Se ela entrou na menopausa, ela já entrou na menopausa, não é esperado que ela sangre. Todo sangramento tem que ser obrigatoriamente investigado. Nós temos que a principal causa é a nossa atrofia endometrial, mas temos que descartar principalmente estarmos diante de hiperplasia endometrial ou mesmo de um câncer de endométrio. E o que essa novidade da Febrasa coloca pra gente? Pacientes que são assintomáticas, eles toleram até um eco endometrial de até 10 milímetros, ou seja, uma paciente que está assintomática, ela não sangrou, ela fez um ultrassom ao acaso, não existe indicação de realização desse rastreamento com ultrassom até o momento. Então, se ela fez esse ultrassom, mas está assintomática, visto ali o seu endométrio, a gente tolera até 10 milímetros. Agora, se tem um sangramento pós-menopausa, eu vou tolerar até no máximo 4 milímetros. A partir disso, a gente já tem que investigar com a realização dessa análise atompatológica desse endométrio. Nessa questãozinha, então, uma paciente com 53 anos, última menstruação foi há 6 meses, ela é hipertensa crônica controlada apenas com losartana e está realmente com o nível pressórico que é adequado.
qual que é a opção terapêutica mais adequada. Uma paciente que está naquela possivelmente transição menopausal, tem menos de 60 anos, está ali sendo afetada por esses sintomas vasomotores, eu vou pensar em iniciar a terapia hormonal para ela. Só que para pacientes hipertensas, eu priorizo a realização da via não oral, pela via transdérmica, que é possível também de se realizar a terapia hormonal por essa via. Por que isso, pessoal? Porque nós temos que a via oral, ela tem uma maior interferência lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que, por conta do efeito da sua metabolização, e com isso, o estímulo a esse sistema aumenta a reabsorção de sódio e água e pode descompensar a pressão arterial das pacientes. Então, a opção das alternativas que mostra pra gente a melhor opção pensando para essa paciente é justamente a letra D, que promove essa opção pela via transdérmica. E nessa outra questão, a paciente, olha só, em que ela já tá ali pelo menos 13 anos da menopausa, mas ela vem com uma atrofia muito intensa nessa região genital, essa é a perda de pregueamento, acompanhada de sintomas de perda urinária. Qual é o tratamento inicial mais adequado? Pessoal, eu posso realizar para essas pacientes o uso de um estrogênio aqui tópico pela via vaginal, que é o nosso padrão ouro quando nós pensamos no tratamento da síndrome geniturinária da pós-menopausa. Para a perda urinária, nós temos que a primeira linha de tratamento é justamente a fisioterapia pélvica, exercícios, fortalecimento, conscientização corporal e medidas adequadas de higiene miccional. Então, dito isso, qual que é o tratamento inicial que a questão pergunta pra gente? É justamente o estrogênio tópico e a realização da fisioterapia. O estrogênio tópico, ele tem uma baixíssima absorção sistêmica, então nós, em geral, não temos grandes contraindicações ao seu uso, nem associado à idade da paciente. Neste caso, ela tem benefício, inclusive, para associar no tratamento da própria queixa de perda urinária. Pessoal, essa foi a nossa revisão dos temas para a prova de acesso à endoscopia ginecológica na USP São Paulo. Muito obrigada pela atenção de vocês e, é claro, como tem sempre com a gente, uma ótima prova. E aí, pessoal, eu sou a Marília, professora de ginecologia do Medcoff, e o nosso raio-x da banca de hoje é a prova de endoscopia ginecológica R4 da Universidade de São Paulo. Aqui a gente vai lembrar bastante coisa de oncogineco, cai muito nessa prova, apesar da prova ser de endoscopia ginecológica. Também caem tópicos específicos de videoesteroscopia, endometriose e sangramento uterino anormal. Gente, nessa prova cai inclusive, pode cair inclusive obstetrícia, tá? Então, aqui, o que eu escolhi? Os tópicos que a gente sempre vê, questões repetidas, várias na mesma prova, e também questões mais complicadas, mais específicas do ponto de vista técnico, tá? Então, que vem um pouco mais de anatomia, um pouco mais de meio de distensão, complicação. Então, coisinhas que eu acho que vale a pena a gente relembrar com mais cuidado, principalmente nesses 46 do segundo tempo dos nossos estudos. Então, começando com o tópico de oncogineco. Cai muito, tá? Muito oncogineco na endoscopia ginecológica. Paciente de 52 anos com distensão abdominal, inchaço, aumento da frequência urinária nas últimas semanas, sem melhora com o uso de laxativos. Nuligesta, menopausa aos 49 anos, sem comorbidades ou antecedentes pessoais familiares significativos. No exame clínico, uma frequência de 82, respiratória de 14, PA normal e MC de 20. Abdômen globoso distendido, uma cruz em 4, fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direito. O exame ginecológico mostrou um colo uterino epitelizado, conteúdo vaginal habitual, fórnice vaginal posterior está albaulado, um nódulo endurecido, útero móvel pequeno, presença de tumoração endurecida em ambas as projeções anexiais. Ultrassonografia pélvica e abdominal mostrou líquido acítico em pequena quantidade na pelve, massa sólida cística em ambos os ovários sem outros achados. Raio-x de tórax sem alterações. O CA125 dela é de 350, então aumentado. Qual é a importância da dosagem do CA125 nessa paciente apresentada? Bom, o CA125 é um marcador da linhagem epitelial.
ele vai estar aumentado em 80% dos tumores epiteliais. O adenocarcinoma seroso de alto grau, que é o tipo histológico mais comum de câncer de ovário, e é o que essa questão te pede para pensar, né, pela faixa etária, pela epidemiologia, pelos sintomas apresentados, a gente vai pensar, né, numa paciente que tem um câncer de ovário. A probabilidade de CA125 estar aumentado neste tipo mais comum de câncer de ovário é muito alta, porém, um CA125 negativo não exclui a possibilidade de ela ter um câncer de ovário. E a principal utilidade é o segmento pós-tratamento em quem já tinha o CA125 aumentado no momento do diagnóstico. Mas é muito importante a gente ter em mente que ele é um marcador inespecífico, tá? Pode ter aumentado tanto em condições benignas como menstruação, endometriose, câncer de pulmão, câncer de mama, tuberculose, doenças de pleura e peritônio. Ele tem uma sensibilidade e uma especificidade maior na pós-menopausa, né? Porque tem uma incidência menor desse tipo de situação que pode aumentar o CA125 de forma inespecífica, e ele nunca deve ser avaliado isoladamente. A gente normalmente valoriza um CA125 aumentado em qualquer valor na pós-menopausa quando associado a uma tumoração anexial ou no MENACM, valores superiores a 200, sempre quando a gente tem uma associação com tumor anexial. Então, nunca pedir o CA125 de forma aleatória para uma paciente que não tem mais nada, né? Então, como rastreio, não tem benefício em utilizar ele como rastreio. Então, respondendo a nossa pergunta, nesse contexto apresentado pela questão, principal utilidade, né, a importância do CA125 vai ser o segmento terapêutico. Ela tinha, se ela vier a ter um diagnóstico de câncer de ovário, ela tinha um CA125 aumentado no diagnóstico, e a gente vai prestar sempre atenção no segmento dela. Se ele voltar a subir, sugere uma recidiva, né? Sugere para a gente prosseguir a nossa investigação. Paciente de 60 anos apresenta diagnóstico de adenocarcinoma de endométrio e será submetido ao tratamento cirúrgico. Qual critério confere o pior prognóstico a este tipo de neoplasia? Bom, então ele coloca a mutação P53, presença de receptor de estrogênio, mutação poli e padrão endometrioide. Classicamente, a gente classificava o câncer de endométrio em tipo 1 e tipo 2. Então, tipo 1, né, era o adenocarcinoma endometrioide de baixo grau, associado ao hiperestrogenismo sem contrabalanço de progesterona, e o tipo 2 era o pacote dos tipos mais agressivos, então seroso, células claras, não associado a ambientes de hiperestrogenismo, de obesidade. Mas, né, com a possibilidade da classificação molecular, a gente conseguiu ter mais informações, principalmente a respeito do prognóstico. E aí a classificação molecular, ela vai avaliar, né, esses 4 tópicos principais, então padrão poli ultramutado, padrão MSI hipermutado, baixo número de cópias e alto número de cópias seroso-like. E aí ele coloca, né, o prognóstico com relação a essa classificação molecular. Então a gente vê que o padrão poli, ele vai muito bem, ele tem um prognóstico muito favorável, né? MSI hipermutado e baixo número de cópias, pior em relação ao poli, mas ainda muito melhor do que o seroso-like, que é o que está associado à mutação TP53. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver, né, uma associação com o tipo histológico, e a gente vê que a gente tem padrão poli no endometrioide, e tem também no baixo número de cópias, por exemplo, que tem prognósticos bem diferentes. E a gente tem, né, associado à mutação TP53, subtipos endometrioides, que às vezes seriam classificados como subtipos de melhor prognóstico, quando a gente não tinha a possibilidade de fazer a classificação molecular, tá? E a presença da mutação TP53, ela é muito mais incidente no alto número de cópias seroso-like, e ela é o principal fator associado ao prognóstico desses apresentados aqui, tá? Então esse é o pior critério e é o que faz a gente ser mais agressivo no tratamento. E já que a gente falou de fator prognóstico do endométrio, vamos aproveitar. Paciente de 47 anos com sangramento vaginal intermitente em pequena quantidade, independente da menstruação, associado a uma dor leve e hipogastro há 6 meses. Antecedente de 4 gestações, 4 cesáreas, laqueadura. Sem comorbidades, tabagista, 10 mastos anos, etilismo social. Exame clínico, frequência de 92, frequência respiratória
de 14, pressão normal e IMC de 19. Exame ginecológico, um colo uterino cerado, né, piero orificial e sangrante, toque vaginal, colo irregular, útero de volume normal com mobilidade indolor, anexos normais, toque retal parametro livre. Realiza-se uma biópsia cujo resultado é de adenocarcinoma do colo uterino suspeito para microinvasão. Qual é o critério que está associado à predição de comprometimento linfonodal? Então, já que a gente falou de critério prognóstico, no endométrio, vamos falar aqui no colo, tá? Então, o tamanho do tumor primário, sim, pode ser, mas não é o principal. Invasão do espaço linfovascular, como o nome já diz, né? É o que está mais associado ao comprometimento linfático. Associação com HPV, não. A grande maioria dos tumores de colo tem associação com HPV, então isso não é um fator. E o comprometimento do canal endocervical também não. A gente vê o canal endocervical predominantemente comprometido no adenocarcinoma, mas não somente. Então, o mais associado ao comprometimento do linfonodo é a invasão linfovascular no colo. E também isso vale para endométrio. Paciente 53 anos com sangramento vaginal em pequena quantidade, dor em hipogastro há 3 meses, nuligesta, menopausa 52, sem uso de TH. Ela é hipertensa, faz uso de losartana, metformina, sem antecedente familiar significativo. No exame ginecológico de rotina há 1 ano não tinha nenhuma alteração. Então hoje ela veio, exame clínico, sinais vitais normais, a pressão um pouquinho além do ideal, IMC de 31. Exame ginecológico especular um colo epitelizado, presença de pequena quantidade de sangue em fórceps vaginal posterior, toque vaginal com dificuldade de avaliação pelo panículo adiposo, gordinha, útero móvel, aumentado de volume, não doloroso, regiões anexiais livres. Toque retal parametro livre, considerando as formações clínicas apresentadas, assinale qual tipo histológico de neoplasia maligna endometrial mais provável para esta paciente. Então aqui, né, o que a gente tem que nos chama atenção? A idade, então, a paciente pós-menopausa, já está na menopausa há 3 anos, hipertensa, diabética, obesidade, então podemos caracterizar ela aí uma síndrome metabólica, né? Ela nunca teve filho, ela tem então um sangramento pós-menopausa. Então, dos tipos de câncer, né, o mais comum para ela é o câncer de endométrio. O tipo histológico mais comum de câncer de endométrio é o carcinoma endometrioide do endométrio. Aqui a gente tem uma paciente de 28 anos, nuligesta, diagnóstico de câncer de colo uterino. Deseja manter a possibilidade de gestação. Considerando que a neoplasia apresenta 1,8 cm de diâmetro, qual das informações melhor favorece a indicação de uma cirurgia preservadora de fertilidade? Ele coloca tumor neuroendócrino, máximo de um linfonodo comprometido, invasão linfovascular sem linfonodo comprometido ou carcinoma espinocelular. Então, qual desses é o menos pior para a gente fazer um tratamento conservador? Bom, então qual que é o tratamento, né, dos estádios iniciais do câncer de colo, né, que a gente pode fazer um tratamento cirúrgico? No 1A1, que é aquele tumor restrito ao colo, microscópico, com uma invasão estromal menor do que 3 milímetros. É uma coisa muito pequena, normalmente diagnosticada pela conização ou pela exérese de zona de transformação por CAF. Aqui é tranquilo, a paciente pode fazer uma conização, né, com margem livre se ela tiver desejo reprodutivo, ou se não tiver, uma esterectomia simples, né. E aí, se tiver margem comprometida e for 1A1, né, margem comprometida por NIC, a gente pode fazer uma nova conização. Adenocarcinoma é controverso, a gente tem uma tendência a favorecer a esterectomia, mas é possível, na paciente com desejo reprodutivo, fazer só a conização com margem livre. No 1A1 com invasão linfovascular, a invasão linfovascular ela é um critério, né, de agressividade que pressupõe um maior risco de comprometimento linfonodal. Então, quando a gente tem invasão linfática, ainda que a gente tenha um tumor 1A1, a gente tem uma tendência a fazer essa avaliação dos linfonodos pélvicos, tá? Quando a gente tem tumores classificados como 1A2, 1B1 e 1B2, né, a gente vai fazer a esterectomia radical, classicamente. É aquela esterectomia que a gente remove também os paramétros. E aí, a linfadenectomia pélvica bilateral, que pode ser substituída pela avaliação de linfonodo sentinela. Se ela for corretamente estadiada antes da cirurgia, você não vai precisar fazer nenhuma adjuvância. E aí, observem que aqui o nosso tratamento preconizado não
preserva a fertilidade. Aquela paciente tem um tumor macroscópico de 1,8 centímetros no colo do útero. A gente tem que tirar o útero dela? A gente pode fazer um tratamento conservador? Pode, mas a gente tem critérios para a gente poder fazer o tratamento conservador. E aí o tratamento conservador, ele consiste normalmente na traquelectomia radical, a não ser que ela seja 1 a 1. Então, tirar o colo do útero junto com uma margem de paramétrio associada à avaliação linfonodal, que pode ser a pesquisa de linfonodo sentinela ou mesmo a linfadenectomia pélvica. E aí o critério para a gente fazer é o tumor menor do que 2 centímetros. Ai, Marília, mas e se a paciente tiver um tumor de 4 restrito ao colo e ela quiser fazer um tratamento preservador? Gente, isso pode ser discutido com a paciente, mas classicamente, pelos nossos protocolos, o critério é um tumor, né, menor do que 2 centímetros e sem comprometimento linfonodal. Por quê? Se ele tiver comprometimento linfonodal, ele não é um tumor restrito ao colo, ele vai ser estadiado como um tumor FIGO 3, então não se aplica. Então, respondendo a nossa pergunta, né, o fator que melhor favorece uma cirurgia preservadora de fertilidade é o carcinoma espinocelular, que é o carcinoma de células escamosas, que é o mais comum do câncer de colo de útero. Invasão linfovascular, ela sugere, né, tem um risco maior de comprometimento linfonodal, e aí o estadiamento diferente do que a gente está pensando que é. Então, normalmente, nessas pacientes, a gente começa a nossa análise, né, começa a cirurgia pela linfadenectomia ou ressecção de linfonodo sentinela, manda esse linfonodo para análise para ver se tem comprometimento, e caso não tenha, daí a gente prossegue com a cirurgia preservadora de fertilidade. Máximo de um linfonodo comprometido, não, porque se ela tiver linfonodo comprometido, não se aplica tratamento preservador de fertilidade, e tumor neuroendócrino é um tipo histológico raro, não associado à infecção pelo HPV e bem agressivo, então aqui também a gente não faz tratamento preservador de fertilidade. Paciente de 47 anos, sangramento em pequena quantidade, independente de menstruação, associado a dor leve em hipogastro, 6 meses. Mesmo paciente, né? E aí a tabagista 10 maços ano, 4 gestações, 4 partos, IMC de 19. O exame mostra um colo uterino cerado, periorificial sangrante, o colo irregular, né? Anexos normais, parâmetros livres. Qual é o próximo passo na gestão do tratamento dessa paciente nesse quadro clínico? Então, a gente tem um tumor aparentemente restrito ao colo pelo nosso exame físico. Gente, já falei várias vezes, né? Na dúvida, faz um cone, sem sofrer muito, tá? Por quê? Quando a gente tem um tumor, né, no colo do útero, a gente precisa saber, né, o estadiamento. Eu preciso saber a invasão estromal, principalmente, para conseguir indicar a cirurgia mais adequada. Então, eu não consigo falar por esse tipo de informação que me foi trazido aqui, se essa paciente pode fazer, que tipo de esterectomia que ela pode fazer. Preciso de mais informação, eu preciso saber da invasão linfovascular, eu preciso saber da invasão estromal, eu preciso saber o tamanho exato dessa lesão para eu conseguir direcionar o tratamento. Então, na dúvida, se você não tem essa informação, faça a primeira conização, tenha essas informações e aí depois você indica o tratamento adequado. Paciente de 23 anos realiza uma colpocitologia oncótica com uma interpretação diagnóstica de lesão intraepitelial escamosa de alto grau associada a sinais sugestivos de infecção por HPV. Exame microbiológico bacilo supracitoplasmático sugestivo de mobiluncos. O exame especular é apresentado na imagem a seguir. Qual é o próximo passo na gestão de saúde dessa paciente, né? O que a gente vai fazer? Então, aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem um colo do útero, no qual a gente tem aplicação de ácido acético, e a gente tem, principalmente aqui no lábio posterior, um epitélio acetobranco denso, tá? Observem, quando eu falo epitélio acetobranco denso, muita gente se confunde, né? O que é o epitélio acetobranco denso? Eu gosto de falar que é uma marca leitosa. Então, aqui, ó, observem como gradualmente o branco vai se tornando no rosinha, e isso aqui tá em volta do orifício glandular, então isso aqui é epitélio de transição, epitélio metaplásico. Não é nesse lugar que eu farei uma biópsia, mas aqui, olha aqui como ele marca bem, e a gente consegue ver, né, uma linha bem delimitada, não tem essa transição gradual. Então, esse aqui é o tal do epitélio acetobranco denso, tá?
E aqui a gente consegue ver também, ó, algumas pequenas hemorragias, umas atipias vasculares. Então, é um colo bem feio, né? Isso aqui é bem associado ao achado de citologia dela de lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Então, o que a gente pode fazer para essa paciente, né? A gente pode fazer uma biópsia, né, dessa região super alterada. E as outras, por que não dá, né? Cirurgia de alta frequência, por que a gente não pode fazer o ver e tratar aqui? Porque essa paciente só tem 23 anos, então o ver e tratar é para pacientes que estão na faixa de screening e que tem, se ela tivesse 30 anos, a gente poderia fazer o ver e tratar se a gente conseguisse, né, ter uma imagem aqui maior, saber que isso aqui é uma colposcopia satisfatória, mas pela idade não se aplica, tá? Então, cirurgia de alta frequência não dá. O HPV não vai te ajudar em nada aqui. Ela já tem uma lesão de alto grau na citologia, já tem achados maiores na colposcopia. Então, é inútil nesse momento. E uma conização em centro cirúrgico também talvez seja muito mórbido. Então, a gente vai primeiro fazer a biópsia e avaliar aí para poder tomar a decisão correta. Paciente de 40 anos submetida à cirurgia para carcinoma espinocelular do colo uterino com ressecção de paramétrio bilateral sem a preservação do plexo hipogástrico. Qual é a principal complicação esperada no pós-operatório? Então, gente, quando a gente faz uma esterectomia radical, essa aqui é uma foto, né, de uma peça cirúrgica de uma esterectomia radical. A diferença da esterectomia radical, o termo radical não tem nada a ver com ressecção de tuba ou de ovário, não tem nada a ver com o anexo, tá? Tem a ver com a ressecção do paramétrio. E o paramétrio, vamos lembrar, ele é composto pelos ligamentos cardinais e úterosacros, e é esse tecido, né, que circunda o colo do útero. Então, o colo do útero aqui, ele tem um manguito, né, de vagina, então ele tá escondidinho aqui, e todo esse tecido aqui tá saindo para modo de dar margem, né? Aqui a gente consegue ver as artérias uterinas. Então, o que foi feito aqui? A gente abriu o retroperitônio, identificou as artérias hipogástricas, ligou a artéria uterina lá na origem, e aí a gente dissecou o paramétrio. O que tem de importante no paramétrio? A gente tem o plexo hipogástrico e a gente tem o ureter. São as duas principais estruturas, né, que a gente tem nesse espaço. Então, o ureter, ele pode sofrer, né, por desvascularização ou mesmo por uma ligadura. Ele precisa ser tunelizado e separado para a gente deixar o ureter íntegro na paciente e levar esse paramétrio. Mas quando a gente liga a artéria uterina aqui na origem, a gente pode ter uma não preservação desse plexo hipogástrico. E o que o plexo hipogástrico faz, né? O que ele tem de principal função aí? É a percepção da repressão vesical. Então, o que pode acontecer com essa paciente no pós-operatório? Que é o motivo de alguns serviços deixarem a paciente sondada, né, com sonda vesical de demora nos primeiros dias. Aquela paciente, ela perde a percepção de que a bexiga está repleta e a longo prazo a bexiga dela vai ficando cada vez mais distendida, né, e ela vai ter, né, a complicação de incontinência urinária por extravasamento, porque ela vai distendendo, e aí acaba perdendo urina por extravasamento, tá? Então, alguns serviços recomendam, na paciente que fez esterectomia radical, a sondagem vesical de demora por alguns dias, e aí depois você retira essa sonda no pós-operatório e faz um teste de resíduo miccional. Então, você pede para a paciente ter uma micção e depois você passa uma sonda de alívio e vê quanto que sobrou ali dentro daquela bexiga, né? Então, se ela tiver um resíduo miccional pequenininho, significa que ela consegue esvaziar aquela bexiga por completo. Se ela tiver um resíduo miccional significativo, significa que ela ainda não está conseguindo fazer isso. Então, a gente pode ressondar a paciente, ou ainda, né, conduta mais moderna, é orientar a paciente a fazer uma micção programada, independente da percepção dela. Mas a complicação é incontinência urinária por extravasamento. Paciente de 42 anos com sangramento genital em pequena quantidade, exame clínico ginecológico com uma presença de lesão vegetativa e friável no colo uterino. Toque vaginal útero amolecido, volume aumentado, tumoração endurecida ocupando o colo uterino e fornices vaginais.
toque retal com abaulamento de parede anterior do reto e limitação na avaliação dos parâmetros. Biópsia de lesão com diagnóstico de carcinoma invasivo escamoso cervical. Considerando os achados clínicos, qual é a conduta mais adequada? Bom, a gente já falou do tratamento dos tumores de colo iniciais, vamos falar dos localmente avançados e dos metastáticos. Então, um B3, que é aquele tumor restrito ao colo, porém com tamanho maior que 4 centímetros, grande, até o 4A, então tudo que está no pacote aí do meio do caminho, a gente vai fazer o tratamento com quimioterapia sensibilizante associada à radioterapia. Tá? A radioterapia é o principal, mas a quimio ela está associada a um melhor prognóstico, uma melhor resposta, então a gente sempre associa a quimio se possível. Então, quem que entra no localmente avançado? É o tumor restrito ao colo, mais maior que 4 centímetros, é o tumor que tem comprometimento de paramétrio, o tumor que tem comprometimento de linfonodo pélvico e paraórtico, o tumor que compromete outros órgãos pélvicos, leia-se bexiga e reto, e o tumor associado à hidronefrose. Esses são os clássicos que ele coloca em prova. Então, em prova, normalmente a gente vê paciente com tumor no colo e alguma dessas coisas, ela vai para tratamento com quimio-radiação e não tratamento cirúrgico, tá? E as provas cobram muito isso. E aí, a paciente que tem um tumor 4B, então, metástase à distância, então, metástase hepática, carcinomatose peritoneal, linfonodos que não os pélvicos e paraórticos, então aí vai entrar linfonodo inguinal, linfonodo mediastinal, metástase óssea, metástase cerebral. Essa paciente tem doença sistêmica e o tratamento para ela vai ser quimioterapia sistêmica, com intuito paliativo e não curativo, diferente do que a gente faz localmente avançado. Ah, Marília, rádio não entra aqui? A gente pode usar rádio, mas a rádio não tem o intuito curativo que ela tem nos estádios anteriores. Então, respondendo à questão, para essa paciente, pelo que ele trouxe aqui, né, ela tem um tumor grande no colo do útero, que pega a fórnice vaginal, parece ter um comprometimento pélvico importante ali, principalmente por esse abaulamento de parede de reto, tá? E ela tem um carcinoma de células escamosas. Aí, obviamente, essa é uma paciente que não vai para um tratamento cirúrgico, né, por conta do que ele trouxe aí de informação do exame físico, tá? Mas também não falou que ela tem metástase à distância. Então, só o tratamento com químio não faria sentido. É uma paciente que aparentemente tem um tumor localmente avançado e o tratamento para ela vai envolver radioterapia pélvica e braquiterapia associada à quimiosensibilização, que seria a resposta perfeita. Mas dentre essas respostas aqui, essa é a melhor, não tem como a gente responder nenhuma outra. Embolização tumoral com quimioterápico não é um tratamento padrão para câncer de colo, tá? Bom, paciente de 27 anos, assintomática, realiza exames ginecológicos para rastreamento. No Ligesta, ciclos menstruais regulares, uso alternado de preservativo e tabela como contracepção. O exame clínico especular identifica conteúdo vaginal habitual, colo epitelizado, teste de Schiller negativo, pesquisa de HPV também negativa. Qual a estratégia adequada para o segmento dessa paciente? Como que a gente vai fazer o acompanhamento? E aí, aqui, ele traz, né, conceitos a respeito do segmento com HPV. Gente, a gente classicamente fazia a prevenção secundária, né, por meio do rastreio das lesões precursoras e segmento dos pacientes, né, com a colpostologia oncótica, tá? Aqui, do ano 2025, a gente teve a introdução do rastreio com HPV no Sistema Único de Saúde. E aí, como é feito, né? A gente faz na faixa etária dos 30 aos 64 anos, e caso o resultado venha negativo, a gente pode repetir em 5 anos. Ah, Marília, se vier positivo? Se vier positivo, você vai olhar a citologia oncótica e avaliar a necessidade de prosseguir a investigação com colposcopia. Mas o mais importante é que o negativo te dá uma periodicidade maior para você poder repetir o exame. Aqui, né, o preconizado ideal, que tem evidência robusta, é dos 30 aos 64, mas eu já ouvi falarem que o Ministério da Saúde vai colocar 25 aos 64 para ficar igual o câncer de colo e não gerar confusão. Então, acho que isso é um tópico de discussão nas provas e que a gente vai ter que ver aí o que a referência pede, o tipo de prova. Então, respondendo, né, se ela veio com HPV negativo, a gente pode fazer o teste de HPV ou Papa Nicolau dali a 5 anos. A gente tem essa tranquilidade. Bom, paciente de 60 anos submetida à linfadenectomia tradicional,
como parte do tratamento cirúrgico de adenocarcinoma de endométrio. Qual a referência anatômica da extensão superior para essa dissecção linfonodal retroperitoneal? Ele quer saber até onde você sobe nessa ressecção de linfonodos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma linfadenectomia pélvica e paraórtica aberta. E o que a gente consegue ver aqui, né? Então, a gente tem a aorta, a gente tem a artéria mesentérica superior, que vai aqui para o mesentério, e essa bifurcação em ilíacas comuns, artéria ilíaca comum esquerda e artéria ilíaca comum direito. Então, o campo paraórtico, ele vai pegar aqui da bifurcação, né, das ilíacas, mesentérica superior, gonadais, e aí, por fim, a gente tem a veia renal esquerda, que é o nosso limite superior, que não está aparecendo aqui nessa imagem, ela é bem alta. Então, observem que é uma dissecção bem complexa, que sobe até lá em cima. Quando a gente faz uma linfadenectomia clássica para estadiamento de câncer de endométrio, a gente faz a linfadenectomia pélvica e paraórtica. Então, vamos lembrar os limites aí. Limite superior da linfadenectomia pélvica é a bifurcação da artéria ilíaca comum. Limite inferior é o ligamento de Cooper. Limites lateral, músculo psoas e nervo gênito-femoral. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, né, o nervinho gênito-femoral do lado direito da paciente. Então, aqui tem a bifurcação, a gente consegue ver a artéria ilíaca comum direita. Aí, na bifurcação, aqui a gente vê o ureter passando em cima do cruzamento, a artéria ilíaca externa, a veia ilíaca externa, o músculo psoas e o nervo gênito-femoral. Limite lateral aqui da dissecção. No limite medial, a gente tem o ureter, que está passando aqui, ele passa normalmente em cima da onde a artéria ilíaca comum esquerda se divide em externa e interna, ele passa aqui em cima, e a artéria umbilical obliterada, que nada mais é do que o final da artéria hipogástrica ou artéria ilíaca interna. A artéria hipogástrica é a mesma coisa que a artéria ilíaca interna. E ela se transforma em artéria umbilical obliterada depois que ela solta o ramo uterino. Anterior são os vasos epigástricos inferiores e a parede anterior da pelve. E o limite posterior, né, até onde você vai em termos de profundidade, é o nervo obturador e o músculo obturador interno. Então, aqui a gente não consegue ver claramente na imagem, mas ele vai ficar normalmente aqui no meio, um pouco mais profundo, em relação à artéria umbilical obliterada ou hipogástrica e a artéria ilíaca externa, os vasos ilíacos externos. E a linfadenectomia paraórtica, ela tem como limite superior a veia renal esquerda. Esse eu sugiro que vocês memorizem, tá? Inferior é a bifurcação da aorta. Lateral, a gente vai ter a borda medial dos ureteres, né? E do lado direito, a veia cava inferior. Do lado esquerdo, o ureter, né? É o músculo psoas maior esquerdo. No limite anterior vai ser a artéria e veia mesentérica inferior e o peritônio posterior. E no posterior, a gente vai ter o músculo psoas maior e o corpo vertebral. Então, vejam que ela é bem extensa. Respondendo, né? O limite superior da nossa dissecção aqui, no caso uma linfadenectomia tradicional, vão ser os vasos renais, mais precisamente a veia renal esquerda, que sai da veia cava e cruza em cima da aorta. Paciente de 55 anos com sangramento vaginal em pequena quantidade, leve dor hipogástrica 3 meses, nuligesta, refere menopausa 52, sem uso de TH. Faz uso de losartana, metilformina, tem um IMC de 31, então uma obesidade. O exame clínico geral normal, pressão um pouquinho aumentada. O exame ginecológico mostra um colo uterino epitelizado com uma pequena quantidade de sangramento em fórnice vaginal posterior. Toque vaginal difícil pelo panículo adiposo, mas aparentemente um útero móvel aumentado, regiões anexiais livres, toque retal paramétrio livre. O diagnóstico de neoplasia maligna foi confirmado. Então, essa é aquela mesma paciente da questão anterior que ele perguntava o tipo histológico. E a paciente foi submetida a uma cirurgia com pesquisa de linfonodo sentinela. Qual que é a localização mais provável deste linfonodo? Então, câncer de endométrio, né? O local mais comum de drenagem é a cadeia pélvica, principalmente
né, ali no local obturatório. Tá? A gente pode, linfonodo parametrial, a gente pode ter, mas não é a localização mais comum do sentinela. Pré-aórtico é possível, mas pré-aórtico e para-aórtico, uma imensa minoria dos casos. Então, mais comum de cara, na imensa maioria, é linfonodo pélvico. E a gente vai procurar o linfonodo sentinela na topografia de linfonodo pélvico, nos limites que a gente já citou na nossa revisão anterior. Bom, vamos ver como que cai vídeo e esteroscopia, né? Que essa aqui é uma prova de endoscopia ginecológica. Paciente de 25 anos será submetida à laparoscopia para miomectomia. Qual o motivo para se estabelecer uma pressão intraabdominal de CO2 em 15? Então, a gente usa o CO2 como meio distensor da cavidade peritoneal e o motivo da gente usar ele, né, é a gente afastar, né, as alças e conseguir trabalhar dentro da cavidade. Quando a gente mantém em 15, a gente está ali no meio do caminho, né, numa pressão moderada, e a gente tem um menor comprometimento do retorno venoso. Alguns cirurgiões optam por fazer a primeira punção com uma pressão em torno de 20 a 25 milímetros de mercúrio, para afastar as alças intestinais e diminuir o risco, né, de você ter lesões de primeira punção, e depois abaixar para 15 para conseguir trabalhar. Algumas pacientes, por obesidade, por hipertensão pulmonar, elas vão ter uma dificuldade de ficar com essa pressão ainda em 15, a gente precisa reduzir ainda mais para 12 milímetros de mercúrio. Então, o ideal é que você trabalhe com o mínimo possível para você conseguir enxergar. Mas 15 é um valor seguro para a gente ter um menor comprometimento do retorno venoso, tá? Paciente de 36 anos submetida à ressecção esteroscópica de um mioma submucoso. O cirurgião utilizará uma alça de ressecção de corrente monopolar. Qual o meio de distensão da cavidade uterina mais adequada? Bom, vamos lembrar os meios de distensão que a gente usa na esteroscopia. A gente tem basicamente 3 classes: gás, os líquidos eletrolíticos e as soluções pobres em eletrólitos. O gás, principal representante é o dióxido de carbono, ele é um gás incolor, e a finalidade dele é somente diagnóstico. A gente tem usado cada vez menos o meio de dióxido de carbono como distentor, e o risco associado, principal complicação, é a embolia gasosa, tá? Só serve para diagnóstico, não dá para você fazer procedimentos com o gás, principalmente, né, usando energia, né, óbvio motivo. Líquidos eletrolíticos, a gente pode usar soro fisiológico ou Ringer lactato, eles são isotônicos, né, são úteis tanto para diagnóstico quanto para esteroscopia cirúrgica, mas aqui, como eles transmitem a corrente elétrica, é necessário o uso de instrumentos bipolares, tá? Então, quando a gente vai fazer uma ressecção, a gente precisa de um ressectoscópio bipolar, isso é muito importante. O risco, sobrecarga volêmica, mas é um risco bem menor do que quando a gente usa as soluções pobres em eletrólitos, que são sorbitol, 3%, manitol, 5% e glicina. Então, o sorbitol ele é hipoosmolar, o manitol ele é isoosmolar e a glicina também hipoosmolar. Aqui, o uso é operatório, tá? E a gente pode utilizar os instrumentos monopolares porque eles não conduzem a corrente elétrica. Mas, em relação aos líquidos eletrolíticos, ele tem um risco maior de sobrecarga volêmica e hiponatremia. Então, a gente precisa se atentar mais à quantidade que a gente utilizou em termos de volume e o tempo de procedimento, além das condições clínicas e vulnerabilidade de cada paciente à sobrecarga volêmica. Então, respondendo aqui, se a paciente vai fazer uma ressecção com corrente monopolar, a gente pode utilizar um meio não eletrolítico, que é a glicina, tá? Endometriose, vamos ver como aparece. Durante a cirurgia de histerectomia, o cirurgião observa uma distorção da anatomia pélvica decorrente de aderências por endometriose. Qual reparo anatômico pode ajudar na identificação do trajeto ureteral? Bom, então eu trouxe aqui uma imagem para a gente relembrar um pouquinho a anatomia e o ureter, né? Então, o trajeto do ureter, ele sai lá de cima do rim e aí ele corre no retroperitônio. E ele vai cruzar os vasos ilíacos, né? Quando eles normalmente se bifurcam em vasos ilíacos externos e internos.
A artéria ilíaca externa, também conhecida como artéria hipogástrica, e aí ela vai subir para a parede abdominal, ela se oblitera e se transforma na artéria umbilical, que corre para a parede, depois que ela solta o ramo da artéria uterina, que vem aqui pelo paramétrio. Então, quando a gente está no trajeto do ureter, se a gente for ligar aqui, por exemplo, o infundíbulo pélvico, a gente tem que identificar o ureter aqui no retroperitônio, porque quando você vai fazer uma oforectomia, esse é um dos momentos que você, se não olhar esse peritônio, você pode ligar o ureter inadvertidamente, né? E quando a gente abre esse espaço, a gente consegue dissecar bem esse retroperitônio e identificar o ureter não só por transparência, mas também, né, quando abre isso aqui, você vai ver a bifurcação dos vasos ilíacos, externo e interno, e você consegue identificar com facilidade a artéria umbilical obliterada que vai para a parede. Então, se você identificar a artéria umbilical obliterada, seguindo ela, você vai achar o vaso hipogástrico, que corre aqui lado a lado com o ureter. O ureter normalmente vai ficar aqui medial a esse vaso. Então, fica mais fácil da gente achar o trajeto, tá? E aí, ele te pergunta que reparo anatômico que vai te ajudar, né, a achar uma paciente que tem um comprometimento peritoneal, um monte de aderência por endometriose. Então, para a gente entender, né, dissecção de septo reto vaginal não vai te ajudar, você vai dissecar esse espaço, mas o ureter vai estar lateral ao septo reto vaginal, então não se aplica. O espaço vésico-uterino também não, tá? Porque a gente tá trabalhando nesse espaço aqui, então a parte distal do ureter aqui é difícil achar, tá? A gente normalmente lesa ele antes de achar a inserção na bexiga aqui do ureter. E o lateral do infundíbulo pélvico também não é um bom ponto, porque se você for aqui lateral, você não vai achar o ureter, né? O ureter, ele está medial ao infundíbulo pélvico, normalmente. Então, também não se aplica. Então, a gente vai achar a artéria umbilical obliterada e vai seguindo ela aqui em direção, identificando a nossa hipogástrica e achando a hipogástrica, você vai achar o ureter medial a ela. Paciente de 29 anos no Ligesta, uso de preservativo, apresenta ciclos menstruais com cólica desde a adolescência e piora progressiva. Exame clínico especular com colo epitelizado, conteúdo vaginal habitual. Toque, útero retrovertido, móvel, indolor, regiões anexiais com aumento bilateral por tumoração de consistência cística. Ultrassom pélvico sugere um endometrioma de 2,5 à direita e 2 à esquerda. Dosagem do hormônio antimuleriano de 1,1. Qual é a conduta mais adequada? Então, aqui, gente, vamos falar um pouquinho da indicação de tratamento cirúrgico na endometriose. Então, o clássico que a gente lembra é a refratariedade ao tratamento clínico. Endometriose é uma doença crônica, então a gente preconiza o tratamento clínico, salvo em situações específicas. A primeira opção é o tratamento clínico. E o que a gente pode utilizar, né? O bloqueio da menstruação com progestagênio contínuo ou mesmo com contraceptivo oral combinado ou dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. São tratamentos muito efetivos para a grande maioria dos casos. Quando que a gente tem uma indicação de tratamento cirúrgico? Quando a gente tem falha do tratamento clínico ou quando a gente tem alguns critérios nos nossos exames de imagem que nos tornam o tratamento cirúrgico imperativo. Então, no caso do endometrioma, quando a gente tem endometriomas maiores do que 6 centímetros, quando a gente tem lesões de endometriose que conferem um risco de obstrução, então normalmente lesões sobre estruturas tubulares estreitas, lesão sobre ureter, lesão sobre íleo, lesão em apêndice secal ou lesões de reto sigmoide grandes que podem obstruir, né, o intestino grosso. O nosso objetivo no tratamento cirúrgico é a remoção completa de todos os focos de endometrioide, sempre tentando preservar a função reprodutiva. E a via ideal é a laparoscopia, tá? Então, nessa paciente, ela tem, né, clínica sugestiva de endometriose, mas não tá falando que ela fez um tratamento clínico, então o tratamento clínico, via de regra, seria a primeira opção. E aí ele te dá um dado de que ela tem endometrioma bilateral, mas são endometriomas pequenos.
Então, são endometriomas que a gente não precisa operar se ela tiver uma resposta boa ao tratamento clínico. Tratamento clínico preconizado, primeira escolha, progestagênio contínuo, Dianogest é um progestagênio, pode ser utilizado aí com uma taxa de sucesso muito boa. Tratamento do endometrioma ovariano, qual é a abordagem que mais compromete a reserva ovariana, né? Em termos de técnica cirúrgica, é a cauterização bipolar. Então, quando a gente remove um endometrioma, o ideal é que a gente faça a hemostasia por meio de sutura ou ainda por meio de selante, hemostático, caso isso seja disponível, tá? A gente reserva a cauterização bipolar, tenta usar minimamente isso, porque esse é o fator que está mais associado ao comprometimento de reserva ovariana. Em relação à endometriose, assinale a alternativa correta. Lesões intestinais localizadas acima dos ligamentos uterosacros apresentam um melhor prognóstico para o tratamento cirúrgico. Lesões intestinais próximas à borda anal apresentam melhor indicação de ressecção parcial da parede intestinal. Lesões intestinais que acometem a parede intestinal e preservam unicamente a mucosa apresentam melhor indicação de shaving intestinal como tratamento. E lesões intestinais com 2 centímetros ou menos apresentam indicação de ressecção discoide do intestino. Então, vamos ver um pouquinho do tratamento da endometriose intestinal especificamente, né? A gente tem 3 modalidades principais, o shaving, a ressecção em disco ou discoide e a ressecção segmentar. E aí vai depender do tamanho da lesão, né, do comprometimento daquela lesão. Então, para lesão de endometriose pequena e superficial sobre o intestino, a gente pode fazer o shaving, que é essa raspagem da lesão, né, sem uma ressecção de camadas no intestino, seria só essa camada mais superficial, serosa intestinal. A ressecção discoide, ela se aplica para nódulos de até 3 centímetros, né, e que incluem todas as camadas do segmento intestinal comprometido. Se for um nódulo maior do que 3 centímetros, a gente favorece a ressecção segmentar. Então, aí você pode fazer uma retossigmoidectomia com uma anastomose no mesmo tempo cirúrgico, ou quando a gente tem, além de uma lesão grande, uma lesão que pega mais do que um segmento. Então, você já remove todo aquele local comprometido. Tá? Então, respondendo, né, a alternativa A, lesão intestinal localizada acima do ligamento uterosacro apresenta um melhor prognóstico de tratamento cirúrgico. Beleza, né? Vou voltar aqui na imagem para vocês lembrarem bem aonde é que está o ligamento uterosacro na nossa cara, tá? Então, se ele está acima do ligamento uterosacro, né, ele está aqui para cá. A probabilidade de comprometimento do uterosacro é muito menor. Beleza, tá certíssimo. E das outras alternativas, né, a gente já viu que lesão intestinal com mais de 2 centímetros apresentou indicação de disco, não, normalmente o disco a gente usa para lesões menores, né, e shaving a gente usa para lesão mais superficial, então não se aplica. E sangramento uterino normal, nosso feijão com arroz, né, cai sempre. Paciente de 40 anos com sangramento genital excessivo durante a menstruação. No Ligesta, não utiliza método contraceptivo, pois quer engravidar. Ciclos menstruais com duração de 10 dias, eliminação de coágulos, intervalo de 25 dias. Ela está descorada, taquicárdica, pressão de 10/6. No exame ginecológico, sangramento ativo em pequena quantidade, colo epitelizado, útero aumentado 4 vezes, bocelado, móvel, indolor. O exame ultrassonográfico mostra vários nódulos compatíveis com leomioma, sendo dos maiores de 7 centímetros de diâmetro, intramurais, figo 4, e fúndico de 4 centímetros, com componente submucoso, figo 2. Então, essa paciente, nódulo intramural pode sangrar, mas o mioma que mais sangra é o componente submucoso. Então, esse aqui é o que mais nos preocupa em termos de sangramento. O que a gente pode fazer para essa paciente com desejo reprodutivo? Então, o tratamento de escolha para ela, né, o tratamento definitivo seria uma miomectomia. Mas, gente, não tem essa opção aqui, né? Então, a gente chora. Vamos lá. Essa é uma paciente que está com sangramento importante, ela está taquicárdica e provavelmente ela tem um grau de anemia importante. Então, a gente provavelmente vai ter que fazer alguma coisa para tirá-la dessa urgência. Então, ó, o mioma intramural, ele pode ter um componente submucoso e sangrar, tá?
e o mioma submucoso é o que mais sangra. Mioma subseroso tem uma baixa probabilidade de sangrar, tá? Ele pode, mas é o que incomoda menos a gente e é o que a gente não vai querer tirar. Então, das alternativas não tinha miomectomia. O que a gente vai responder? Isso aqui não se aplica por 2 motivos. Ela tem múltiplos miomas, tá? Então, provavelmente você vai precisar de uma via combinada para conseguir tratar essa paciente. E ela tá numa condição clínica que não é a mais adequada, então também não seria a nossa melhor resposta. A medroxiprogesterona injetável resolveria o problema do sangramento, mas a paciente tem desejo reprodutivo. Então, a gente também não vai usar essa droga, que a função reprodutiva pode demorar alguns meses para voltar, e ela é uma paciente que já tem 40 anos. A gente pode usar o análogo de GNRH, goserelina subcutânea, para a gente tirar a paciente da urgência, tentar diminuir o volume desses miomas para poder fazer uma cirurgia conservadora, com maior taxa de sucesso. Então, esse daqui seria a nossa opção mais interessante. A embolização seria um tratamento interessante para a urgência, mas para pacientes que têm desejo reprodutivo, a gente normalmente não recomenda. Então, a melhor resposta é o análogo de GNRH, alternativa C. Paciente de 30 anos, no Ligesta, deseja engravidar, na avaliação clínica, um útero com adenomiose e volume de 300. Assinale qual é o tratamento mais adequado pré-concepcional. Então, aqui, mais adequado é o uso de progestagênio. Gente, o prognóstico para adenomiose com desejo reprodutivo não é muito bom, porque a adenomiose é uma doença difusa do útero, né? Então, o que a gente pode fazer? Usar o progestagênio por um período pode aumentar a taxa de gestação espontânea quando você suspende. Então, você usa por um período de 6 meses, suspende, e aí você deixa a paciente tentar engravidar espontaneamente neste período, tá? Ultrassom de alta frequência não se aplica, embolização a gente não escolhe para paciente que tem desejo de reprodutivo, e a ressecção endomiometrial, você não vai ressecar o endométrio no paciente que quer engravidar, né, e não tem nenhuma patologia endometrial, e a gente pode lançar mão disso, mas não é a nossa primeira escolha, então o progestagênio aqui é a nossa melhor resposta. Bastante coisa, cansativo, mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar. A prova de endoscopia ginecológica da USP pode cobrar tudo dentro da GO, inclusive obstetrícia, tá? Então pode cair masto, mas masto cai pouco, cai muito a parte de oncogineco, como vocês viram, anatomia, técnica cirúrgica e o óbvio aqui, né, porque quem tá prestando uma prova de endoscopia ginecológica é quem quer fazer laparoscopia e esteroscopia, então temas que caem de uma forma mais detalhada, então a parte de histero e vídeo. Um beijo, bons estudos, tenho certeza que vocês vão arrasar.